De acordo com o livro de Daniel, no capítulo 9, o ungido, o Messias, ele seria morto antes da destruição do templo, tá? Mas tem alguns judeus que não acreditam no livro de Daniel. Já conseguiram tirar ele da prateleira porque ele fala muita coisa que vai contra os interesses deles. A questão é a seguinte: quando Jesus esteve aqui, ele profetizou que o homem da iniquidade, ao qual profetizou Daniel, iria atacar os judeus e os que estiverem na Judéia deveriam fugir para os montes, que acreditamos ser os montes de Petra, né? Uma cidade. Naquela profecia, ele fala aquilo antes dos discípulos a mostrarem as construções do templo, né? Que estava sendo restaurado. E Jesus falou que não haveria pedra sobre pedra, e aí ele começa a entrar nessas questões da perseguição, que ocorre no ano 70, né? Com a destruição do templo pelo Tito Vespasiano, um cara do mal que construiu o Coliseu Romano, onde vocês percebem que havia maldade naquele Coliseu, né? Era mais para divertir os reis, né? As autoridades, com matanças, com batalhas e tal. Ponto. Aí eu faço a pergunta: se o Herodes da época de Jesus destruísse aquele templo, não seria profetizado antes que isso aconteceria? Se fosse o Herodes daquela época? Sim, ele seria profetizado. Deus manteve o templo de pé até o Tito Vespasiano destruir. E por que o Tito Vespasiano consegue quebrar as paredes de um lugar onde o Santo dos Santos, que representa a presença de Deus, que ninguém podia entrar ali, né? Como é que esse cara consegue quebrar sem a permissão de Deus, né? Então, se quebrou, se destruiu o templo é com a permissão de Deus. Porque se o Herodes fizesse na época de Jesus, destruísse a parede do Santo dos Santos, além de existir isso na profecia, de repente de Daniel, ele seria fulminado. O sumo sacerdote só entrava ali uma vez por ano e sem pecado. Qualquer pessoa que entrasse ali, né, as mesmas regras que tinham para a arca, só os levitas carregavam, se encostasse a mão, você poderia ser quem for, seria morto, como aconteceu com um cara que tentou apalpar, a segurar a arca, né, segurar a arca quando a arca ia cair, e veio o fogo do céu e aniquilou ele, porque a lei é clara, né? Não tem hábito de vídeo não, a regra é clara. Então, se o Tito Vespasiano destruiu, é porque Deus permitiu e é cumprimento de uma profecia. E ali diz que o templo seria destruído depois da morte do Messias. Está em Daniel 9. O ungido seria morto e depois viria a destruição do templo, que nos leva a crer que o Messias só pode vir no primeiro século. Não tem como ele vir depois, né? Ele é citado como desde os tempos da eternidade. Jesus fala em Mateus 22:44, questionando quem era o Messias para eles, né? De quem era filho. Eles falam de Davi. Jesus fala: mas como Davi ele chamou de Senhor? Se é Senhor, como é que pode ser seu filho? Aí está lá citado no Salmo 110: disse Adonai ao meu Adoni, né? Adonai é um nome dado que os judeus dão para o tetagrama, né? O Deus Todo-Poderoso está dizendo para o Adoni. Esse Adoni é o Senhor de Davi, que é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, citado no versículo 4 desse mesmo texto. Ou seja, não tem ninguém na história que seja sacerdote da ordem de Melquisedeque que não seja Jesus, porque ele vive para interceder para sempre por nós. Quem dá essa informação é um judeu romano chamado Paulo, né? Ele vai falar sobre essa situação. Então, por que o templo foi destruído? O Malaquias, no capítulo 3, no finalzinho, no último livro do Antigo Testamento, já está dizendo que o povo estava deixando de dar o dízimo, né? Então ali, quando Jesus vem todo aquele comércio na sinagoga ali acontecendo, nos templos, né? Na área do templo, e ali o zelo da casa do Senhor ele consumiria o ventre. Acontece todas aquelas repreensões, o sistema religioso estava totalmente contaminado, e por isso culminou mais à frente da destruição do templo. Ou seja, Jesus veio, alertou que o templo seria destruído, deu uma dica para os que estivessem na Judéia deviam fugir para os montes, não voltar para apanhar nada, porque seria um tempo de matança. Então, quem teve o conhecimento da palavra pôde ter chance de sobreviver, né? Quem não guardou aquilo no coração se lascou. Então ele estava dizendo que aquele homem da iniquidade, que era o Tito Vespasiano, ao qual profetizou Daniel, lá atrás, muitos séculos atrás, havia sido profetizado. Jesus simplesmente falou daquela profecia, né, apontando que aquilo ia
acontecer, e ele fala exatamente sobre não haver mais pedra sobre pedra que não fosse derrubada do templo. Ou seja, Jesus faz um meio termo, a profecia veio, ele é a metade do momento, ele vai dizer, alertar que está próximo àquela destruição, né? Como o ministério profético, ele vai alertar e ele deixa um escape, né? Porque Deus não é Deus de confusão, ele deixa um escape, ou seja, já preocupado, né? Com das que estiverem grávidas naquele dia, que a vossa fuga não se dê no inverno, porque será tempo de muito sofrimento. Então Jesus começa a alertar que aquela profecia já estava em evidência, porque chegou um tempo em que faltava menos tempo para aquele acontecimento ocorrer, né? E você fala de destruição do templo, com certeza seria despertaria muita atenção do povo judeu. Só que os próprios fariseus achavam que Jesus estava falando que ele ia destruir o templo, né? E Jesus fala, destrói esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Jesus já estava falando de outra coisa, né? Estava falando do templo do seu próprio corpo, que seria morto. E ao mesmo tempo, quando ele fala templo, pelo fato de Daniel 9 citar que o Cristo, o ungido, seria morto antes da destruição do templo, pode ser um paradoxo da informação, né? Destrói esse templo porque que em 3 dias eu torno ele de pé. Ou seja, ele praticamente chama a atenção dos judeus para analisar o que ele está falando, né? Porque o templo, o corpo dele é um templo, e o ungido seria morto antes, né? Ou seja, um templo espiritual seria destruído, e após a morte desse templo, que seria reerguido, que seria a ressurreição desse, o outro templo seria destruído, que era o templo de pedra, tá? Eu não sei se aquela profecia aponta para a ressurreição de Jesus. Eu tenho que dar uma olhada lá em Daniel 9, se aponta realmente para a ressurreição, porque o ungido seria morto, ele veio fazer expiação de pecado, tem uma série de coisas que ele veio fazer ali, né? Na referência de Daniel 9, acho que no versículo 20 e pouco. Então temos que estudar isso para entender. Jesus é o Messias? Para nós, ele é, né? E outra coisa, ele consegue estender a mensagem até do Antigo Testamento. Ele consegue estender o judaísmo para o mundo todo. Porque a partir de Jesus, os cristãos passaram a conhecer também o Antigo Testamento. Hoje em dia, os judeus não aceitam, eles não gostam de pessoas convertidas para o judaísmo. Pelo menos alguns judeus que eu tenho conversado. Eles não aceitam, porque a ideia é de que Deus é Deus de Israel e mais de ninguém. Mas se a gente for vasculhar as profecias do Antigo Testamento, o Deus não pode ser Deus de um povo só. Ele vai se estender para as outras nações, de outros costumes, de outras formas de viver. E como é que seria isso? Na época de Jesus se faziam prosélitos. Se Deus era Deus de Israel, por que faziam prosélitos de pessoas de fora? O próprio Urias era prosélito, que era um cara de fora de Israel que era convertido, se circuncidava e passava os ritos da lei, né? Então, para se agradar a Deus na época deles, deveria ser dessa forma. Hoje em dia, existem pessoas que são prosélitos, né? É o cara que se torna judeu, mas só que não são aceitos, não gostam, né? O judeu messiânico, ele não é um judeu ortodoxo. Mas quem é aceito como judeu, mesmo sendo de outra nação, ele tem um título maior do que o próprio judeu nascido na sua terra, que não segue que não segue as leis. Porque você tem judeus que não praticam nada daquilo, né, da religião. Eles só fazem todos os trâmites quando são pequenos, mas fazem os votos, mas não seguem, né? Outros vão para outras religiões, outros ficam sem religião. Então, precisa ser estudado isso direito, porque eu acredito que se for, eu não sei se existe alguma profecia bíblica relacionada a isso, se houver um despertamento da videira verdadeira, que são eles, se houver um despertamento, os caras são muito conhecedores do hebraico. Se eles conseguem, se os judeus ortodoxos acharem o Messias dentro das escrituras, aí sim a gente entende por que a besta, o falso profeta ali, o anticristo, vai operar sinais e prodígios. Por quê? Porque com palavras eles já não vão conseguir vencer. E aí eles vão ter que fazer sinais e maravilhas para tentar convencer o contrário, né? Porque imagina essa galera toda conhecedora de hebraico identificando Jesus dentro das escrituras
e vendo que o Messias realmente era ele, da mesma forma que ocorreu quando os discípulos pregaram para alguns deles que se converteram, né? Alguns até líderes de sinagoga ali, chefes de sinagoga, se converteram. Seria uma coisa extraordinária, que ia impactar todo mundo, né? Iria impactar todo mundo. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa vida.